plasmática. E, para começar, a gente vai falar sobre o transporte passivo, né? O transporte passivo, ele acontece sem gastar energia. A gente falou na última aula, quando a célula gasta energia, nós temos uma organela, que é responsável por isso, né? Que é a mitocôndria, é responsável pelo ATP, que vai levar até energia na célula. Então, quando acontece do transporte passivo dentro da célula, dentro da membrana da célula, ele não tem gastos de energia, né? Então, nós temos 3 tipos aqui que eu coloquei: por difusão simples, por difusão facilitada e por osmose. Quando a gente fala no transporte simples, a gente está falando nessa troca, né, do oxigênio, que ele vem para fora e aí não gasta energia da célula. Eu coloquei até aqui, ó. No transporte simples de energia, nós temos os fosfolipídios, tá? Na difusão facilitada, gente, eu coloquei aqui um meio hipertônico, de muita concentração, passa para o meio hipotônico, que é menos concentração, até ele ficar numa relação igualada aqui, que a gente chama isso de isotonia, né? Por exemplo, quando a gente vai para a academia, a gente sua muito na academia devido aos exercícios físicos. Então, para a gente repor esses sais, muitas vezes a gente tem que tomar até Gatorade, né? Porque ele vai o quê? Complementar o suor que foi exposto para fora, né? Então, os sais que a gente perdeu durante os exercícios físicos. Então, a isotonia é quando a gente iguala para o nosso corpo manter o equilíbrio. Eu coloquei aqui. Aqui nós temos 4 moléculas. Dessas 4 moléculas, que é o meio hipertônico, foi para 2, né, que é o meio hipotônico, até ela igualar aqui, ó, 3 para cada lado, como está no início aqui, tá bom? Então, olha só, lembrando assim um pouquinho o que é solução. A solução, eu tenho o soluto, que é o que eu irei jogar, né, dentro do solvente. A água é um solvente universal. Eu jogo sal dentro de uma água e mexo, eu formei uma solução, certo? O que eu tenho de número de maior oxigênio? Onde que está assim, mais complexo? No vaso sanguíneo ou no alvéolo pulmonar? Aí eu coloquei aqui um exemplo. O alvéolo pulmonar, eu tenho, quando eu respiro, né, eu respirei, eu tenho um meio muito hipertônico, e aí esse meio hipertônico ele vai parar para dentro dos vasos sanguíneos, que é um meio hipotônico. Então, eu tenho mais concentração de oxigênio nos alvéolos pulmonares. Falando um pouquinho da difusão facilitada, que cai muito em questões, né? Eu tenho aqui, ó, a glicose, ela precisa entrar dentro da célula, e aí eu vou ter um exemplo que cai muito, que é a permease. A permease, ela é um tipo de enzima. O que é enzima? Enzima vai acelerar o processo numa reação química. Ela vai tornar muito mais rápido e eficaz. Então eu tenho a glicose, e aí ela precisa passar para dentro da célula. Quem vai facilitar isso vai ser a permease. Ela vai ter uma ação catalítica para poder acelerar esse processo. Como se isso daqui fosse minha célula, entrasse uma, entrasse 2, permease, e entrasse 3, tá? Então, ao entrar dentro, né, vai facilitar através da permease. Lembrando que essa facilitação, essa ação de facilitar, só vai acontecer até determinado critério, tá? Eu coloquei aqui um gráfico sobre a velocidade do transporte e as substâncias.
eu tenho aqui uma difusão facilitada, que eu mostrei o exemplo da permease, né, de passar por dentro da membrana da célula até determinado critério. E aí, quando acontece essa ação, essa reação de velocidade depois ela vai se manter constante. Já na difusão simples, ela vai começar de um iniciozinho aqui e ela só vai crescer. Outro exemplo que a gente tem é a osmose, tá? A osmose é que acontece com água. Por exemplo, meu pai foi na feira e quis comprar um peixe de água salgada. Quis fazer um aquário de peixe de água salgada. E aí, o que acontece com esse peixe? Ele precisa estar no meio, né? Onde eu tenho o meio peixe, ele tem muita concentração. Ele é um meio hipertônico. E o hipotônico, né, é a água aí. Gente, esse peixe ele vai acabar morrendo. Por quê? Porque o sal ele não puxa água. Não acontece isso? Quando a gente come um alimento durante a semana, né? Sexta-feira quero comer aquela feijoada. O que vai acontecer? Tem pessoas que às vezes a perna ela vai inchando, porque o sal, se a gente não tiver muito cuidado, ele vai causar uma dilatação tão grande, porque o sal ele puxa a água. Então esse peixe, dando o exemplo do peixe, né? A gente falou do peixe de água salgada e existe o peixe de água doce, que a gente chama de dulcícola. Então esse meio desse peixe, quando ele é colocado nesse ambiente, o sal ele vai puxar tanta água. O primeiro dia o peixe ele vai ficar muito inchado, o segundo dia vai ficar totalmente inchado, no terceiro dia ele vai acabar estourando. Então é um exemplo de osmose que a gente vê.